O comunicado foi assinado por toda a equipe da diretoria do Mocovi, Movimento Comunitário de Combate à Violência aqui de Farroupilha, e tem por objetivo prestar esclarecimentos à sociedade, sobretudo aos contribuintes do Mocovi. É o assunto da nossa entrevista do dia hoje, com a presença do presidente do Mocovi aqui de Farroupilha, Silvio Marqueto. O presidente Silvio Marqueto, que levou o Mocovi a publicar esse comunicado aos contribuintes diante de algumas manifestações do ex-presidente Glacir Gomes. Leandro, o objetivo da diretoria do Mocovi, reunida especialmente para isso, foi dar ciência aos contribuintes, especialmente, do que estava acontecendo. O objetivo não é polemizar, é simplesmente esclarecer para que se evite maus entendidos, a solicitação dessa pessoa que não é autorizada, porque não faz mais parte da diretoria, que os nossos contribuintes deixem de contribuir, né? Alguns que essa manifestação dele chegou. E nós estamos tentando reverter essa situação porque, como se sabe, o Mocovi vive de doações, vive de contribuições de empresas, de pessoas físicas, e nós não podemos dar o luxo de uma discussão, não é nem discussão, é uma ideologia, posicionamento diferente, que vai estragar um trabalho de vários anos, desde 94, que o Mocovi faz um trabalho excelente, eu diria assim. Inclusive, o Glacir, eu amei meu amigo, ele já é amigo de todos da diretoria. Hoje ele está assim, afastado porque ele saiu da direção. Então ninguém tem nada, só ele não é autorizado mais para falar em nome do Mocovi. E é isso que nós queremos deixar claro nesse manifesto, né, que fizemos. O Mocovi tem fatos, tem informações concretas de que houve interferência ou manifestação do próprio Glacir Gomes pedindo para que alguns contribuintes deixassem de contribuir, de repassar recursos ao Mocovi? Exatamente, nós temos informações seguras, né, de pessoas que vieram até a diretoria, a mim também, dizendo que estava acontecendo tal fato, me passaram inclusive comprovação, eu tenho testemunho, inclusive também de alguns contribuintes, só que, graças a Deus, me parece que isso não vai vingar, porque as pessoas são esclarecidas, né? Esse manifesto que a diretoria fez, assinado por toda a diretoria, todos os conselheiros, e assinado inclusive pelo 36º Batalhão, pelo capitão Bernardes e pela doutora Roberta da Polícia Civil, dando apoio, porque eles conhecem o nosso trabalho, conhecem o trabalho que vem de muitos anos. O próprio Glacir se dedicou inteiramente por muito tempo ao Mocovi. Agora, por uma divergência de posição, porque quando eu cheguei, o cerne da questão me parece que é esse. Eu estava pensando, por que essa divergência que nós sempre trabalhamos juntos? Porque quando eu assumi o Mocovi em dezembro, o Glacir estava um tanto desgastado, e ele concordou em deixar o Mocovi e eu assumi como era para o serviço vice-presidente. E naquela época, fim de ano, não sei se muita gente recorda, mas o Glacir estava em uma rota de colisão tanto com o prefeito e tanto com os bombeiros. E eu assumi exatamente para apaziguar, para acabar com essa polêmica. E talvez essa minha conduta de apaziguar, tanto que hoje eu me dou excelentemente bem com o prefeito, me dou bem com o Ivan Martins dos Bombeiros, acho que não há motivo, se não se tem verba, não é motivo de briga, né, de discussão. E talvez essa minha conduta tenha feito com que o Glacir, não concordando, então tenha essa divergência, tenha aflorado nesse manifesto dele para alguns contribuintes. Certo. O que está bem claro, né, nesse comunicado que foi colocado há poucos dias, publicado pelo próprio Mocovi, é de que o Mocovi desautoriza qualquer manifestação do ex-presidente Glacir Gomes da Silva em nome da entidade, né? Exatamente. O Glacir, por mais que a gente diga, ele foi um excelente presidente, um excelente conselheiro, por mais que ele tenha feito, hoje ele não está mais na diretoria. Ele é um conselheiro, vamos dizer, adormecido. Ele faz parte do Mocovi, mas não está na linha de frente, não está na administração, no executivo do Mocovi. Então, ele não está autorizado a falar em nome do Mocovi, sim, somente em nome pessoal. Se ele quiser pedir o que quiser pedir para alguém, de forma pessoal, não utilizando o nome do Mocovi, nem para fazer ou deixar de fazer algo em favor do Mocovi. Porque essas atitudes nós não assinamos de maneira nenhuma, não concordamos de maneira nenhuma, porque
nós necessitamos hoje, né? 50% da nossa arrecadação vem dos contribuintes, dos farroupilhenses, e 50% vem do município. Como é que nós vamos se dar o luxo de brigar, de discutir, você vai fazer uma campanha de desmoralização? Isso é até um pouco falta de ética, de consciência, não é? Porque a Mocovi é uma entidade, não é minha, não é sua, é de todos, em prol, nós só trabalhamos, não se recebe salário, né? Ninguém está lá para ter promoção pessoal, nem política. É voluntário. É voluntário. Então, não é admissível que eu ou alguém faça. Nós temos dentro do Mocovi conselheiros e pessoas com muita responsabilidade, com muito nome a zelar. Se o Mocovi fizer algo errado ou que não está de acordo, o pessoal sai, deixa de contribuir, abandona a casa. Então, a segurança vai sentir direto, porque hoje a segurança... É um reflexo, ela né? depende exatamente... Eu falar assim é um pouco estranho, porque o presidente falando, mas eu gostaria que vocês da imprensa, então, fossem entrevistar um dia a doutora Roberta, como já fizeram no passado que eu sei com o Tonete, ou o Major Leonel, na época, agora é o Capitão Bernardes, peçam se o Mocovi tem importância. Se nós tirar o Mocovi hoje, o que acontece? Não é eu vou passar, vai vir outro presidente. Então nós temos que manter essa entidade, porque isso, a segurança é refletida direto, né? Hoje nós estamos arrumando uma viatura com R$ 8.500, o Prisma que capotaram, né? Então, mês passado foi a Blazer, outro mês foi os Corsa. Então, pintamos e arrumamos aquela Palio. Então, se você tirar o Mocovi, nós estamos com metade dos autos parados lá em cima da brigada, né? A Polícia Civil está fazendo reestruturação, foi feita sala, iluminação, a parte elétrica, vai ser feita a pintura. A doutora Roberta já tem o material, só falta a mão de obra que o Mocovi vai colocar. Então, é assim, hoje o Mocovi está entrosado de tal maneira na sociedade que nós não podemos tirar, assim, até pode, né? Se o contribuinte deixar e o município também, mas nós vamos sentir diretamente na pele isso, né? Certo. E existe alguma possibilidade, alguma negociação aberta também, presidente, do próprio Mocovi junto ao Corpo de Bombeiros, uma pequena ou uma ajuda do Mocovi ao Corpo de Bombeiros da nossa cidade? Como eu disse, a diretoria passada aí havia um entendimento diferente. Eu entrei no Mocovi até com orientação dos outros conselheiros também, não é só minha, é de todos, de que nós não devemos brigar com A, B ou C, porque nós dependemos de contribuições. Então, nós temos que estar abertos ao diálogo e, com isso, estando nessa função, nesse diálogo, eu estive conversando com o Ivan, o tenente, o Ivan Martins, e ele até me pediu se pudesse colaborar com qualquer valor que fosse, pequeno, porque ele está fazendo, juntamente com o município que cedeu um caminhão, está fazendo um caminhão-tanque, parece que a Bigfer também está dando a pintura. Então, o Mocovi está estudando uma possibilidade de colaborar também, apesar do bombeiro ter o fundo, aquele Furrebom, que lhe dá bastante auxílio. Mas ele me justificou que a coisa tem que ser urgente e no momento que você vai para um Furrebom você precisa licitar, uma burocracia. Então o Mocovi está estudando uma forma de auxiliar para selar essas boas relações que nós temos com todos. O bombeiro não é diferente. No passado o Mocovi encabeçou junto com outras entidades aquele caminhão, né? Então eu creio que essa é uma demonstração de que não há privilégios, benefícios ou em detrimento de quem for, né? Nós estamos aí para colaborar com a segurança e bombeiros também faz parte de segurança, né? Certo. Se não se ajuda mais é porque não há. Os recursos são limitados também, né? Presidente, como estão as doações aqui em Farroupilha? A comunidade está doando, contribuindo com o Mocovi? Poderia contribuir mais? O que se pode falar? Sempre quando eu vou ao órgão de imprensa, primeiro eu agradeço porque o Mocovi, eu só faço, a nossa diretoria só faz com a verba de terceiros, né? A verba que é nos repassada espontaneamente, então eu sempre agradeço o nosso contribuinte. São vários anônimos aí e o município também colabora com uma fatia boa. Segundo, quando eu posso, eu digo para o pessoal, nossos contribuintes, nosso povo farroupilhense, que quem puder auxiliar ou está auxiliando com pouco, puder aumentar, esse dinheiro ele reverte totalmente em segurança. Ele não fica na conta, poupança, ele não vai para mim, nem como eu já frisei antes, os conselheiros, ninguém. Só temos um secretário que recebe o salário, que é o nosso braço direito lá. E então, se eu tiver 5 mil, eu faço por 5 mil, se eu tiver 20 mil, eu faço por 20 mil. E nós sempre estamos, né, com necessidades, porque diariamente nos é solicitado a Polícia Civil, a Militar, recursos para mais infinitas, às vezes até papel A4 é fornecido, né? Então você vê que a Polícia Militar já é batalhão, né? Ela teria que ter
ela tem uma boa estrutura, mas ela poderia ter muito mais, deveria ter muito mais. Estrutura melhor. Então a nossa política é assim, nós poderíamos cruzar os braços e ir para casa. Né? A minha função é outra, eu sou advogado, mas o outro é juiz, o outro é empresário. Mas a nossa política é não cruzar os braços, vamos fazer, cada um se doando um pouquinho, nós podemos fazer um pouco para o Farroupilha. Então eu peço, quando posso, né, quando eu tenho oportunidade, que quem não contribui, quiser contribuir, é só acessar www.mocovi.com.br, que lá tem um retrato do que é o Mocovi, tem todos os balancetes. A prestação de contas. A prestação, também, né? onde é gasto. Nós temos o escritório centenário, que é o que faz. Se quiserem conferir uma nota, me avisa, eu levo lá. Junto ao escritório. Porque a nossa política é transparência, porque eu sei se eu empregar mal o dinheiro do contribuinte, ele não contribui mais. Né? Então, eu tenho que zelar pela boa aplicação do recurso. É importante, né, presidente? São muitas empresas que colaboram com o Mocovi, entidades, associações, mas o próprio cidadão pode colaborar daqui a pouco com uma quantia, 50, 100 reais. Sim, tudo é bem-vindo. Exatamente. Né? Nós temos pessoas físicas aí, advogados, escritório, que contribuem com 20 reais. Aparentemente 20 reais não faz falta, né? E para nós, aquele grão em grão que vai aumentando. E eu sempre peço, se aquele contribui 10 que contribui com 20, é o que a gente necessita. Nós precisamos de união da população. Porque até naquele projeto de câmeras, né, de vigilância que nós temos, que o projeto é nosso, nós estamos em parceria com o Centro de Lojas e tal. É um projeto bastante caro, né? A Mocovi ali ele não põe dinheiro diretamente, é o poder público que põe e o Centro de Lojas. Mas por aí dá para ter uma ideia do que é a união do farroupilhense. Né? Se nós pudermos fazer isso com câmeras que é caro, né, nós vamos muito mais, vamos muito além. A base é essa. Perfeito. Obrigado, presidente do Mocovi de Farroupilha, Silvio Marqueto, trazendo as explicações então do que levou o Mocovi a divulgar comunicado oficial repudiando as manifestações do ex-presidente Glacir Gomes da Silva em nome da entidade. Ficamos por aqui com a entrevista do dia, voltaremos na próxima edição do Cotidiano.